Olá, tudo bem com você? Como que você está? Preparado para mais uma aula onde nós vamos trabalhar o tema empreendedorismo digital? Então hoje nós vamos abordar como gerir no mundo digital. Quais são essas características? O que devemos levar em consideração? Porque você vem no mundo até então tradicional, aí vem com o advento da tecnologia, com o advento das novas mudanças da tecnologia, da comunicação e da informação, um boom tecnológico. E com isso as empresas também começaram a mudar. Empresas que atuavam somente no ambiente físico começaram a atuar também no ambiente virtual. E essa gestão é a mesma? Existem diferenças? O que a gente precisa saber, conhecer? Quais são as novas habilidades? Quais são os novos conhecimentos necessários para poder gerenciar uma empresa dentro desse âmbito digital? Então, quais são essas características? Quais são os temas que nós temos que considerar? Vamos observar? Então, como que as tecnologias digitais estão mudando a forma de gerir uma empresa? Então, se você considerar uma empresa lá na década de 70, ou mesmo na década de 80, início da década de 90, a forma gestão era uma, com base nas tecnologias existentes na época. Então nós tivemos um advento muito grande das tecnologias digitais, nós vimos e-commerce nascendo, nós vimos empresas digitais, e isso fez com que mudasse a forma, a maneira de administrar uma empresa. E com isso, as pessoas que ali atuam também tem que mudar esses processos. Quais são as formas de liderança? Qual é esse relacionamento entre pessoas e líderes? Continua convencionado uma maneira mais hierárquica, aonde nós conseguimos ver no topo o detentor aqui, o gestor, ou a gente está falando mais de uma maneira mais orgânica, aonde cada pessoa atribui uma responsabilidade? E o planejamento estratégico? Como que atua nesse planejamento estratégico? Como que pode fazer uma análise SWOT? Como que pode desenvolver umas 5 forças de Porter? E também vão ver os casos reais do mundo digital. Quais são esses casos reais? Nós vamos observar como que foi o avanço e o surgimento tanto da Amazon e também nós vamos ver da Google. Para isso, eu preciso entender o que fez essas empresas darem um boom. O que fez essas empresas que o consumidor goste de comprar nelas? O que fez o Google alavancar, já que existiam outros motores de busca também, outros dispositivos aonde fazia ali as buscas? O que fez? Qual era a diferença? Qual era o diferencial? Qual foi o valor competitivo? Qual foi a entrega de valor para o consumidor? Que o consumidor percebeu. Porque não adianta uma empresa falar, olha, eu estou entregando valor, tá aqui, ó, meu produto tem valor, pode acreditar. Quem percebe esse valor, quem sente o valor é o consumidor. A empresa pode falar que existem os produtos melhores no mundo. Ela pode falar que ela existe, que ela detém a melhor tecnologia, que ela tem o melhor produto. Se o consumidor não sentir, não perceber e identificar esse valor, cai totalmente por terra. Então é preciso saber entregar valor e ao mesmo tempo saber gerenciar uma empresa dentro desse ambiente que é altamente competitivo, dentro desse ambiente que é muito dinâmico e veloz. Então nós tínhamos empresas que tinham processos, quando a gente estuda as escolas da administração, processos ali que perduraram 50, 100 anos sem mudança nenhuma. Com os avanços da tecnologia, essas mudanças são anuais. Não dá para se manter um processo, não dá para se manter uma estratégia que foi idealizada há 5, 10 anos atrás e não ajustar ao novo contexto, à nova realidade que essas empresas estão inseridas. Gestão na era digital. O que acontece?
acontece de uma gestão na era digital? O que você pensa? A primeira coisa é gestão. Nós estamos falando de gerenciar, de controlar, planejar, executar e também verificar. Então, esse é o primeiro passo. Na era digital, nós vivemos uma era digital ou nós podemos já falar de uma pós-digital? O que nós queremos dizer isso? Empresas que tinham um diferencial competitivo eram empresas que atuavam com a tecnologia mais avançada na época. Mas isso é o suficiente hoje? A empresa ela só tem que deter esse conhecimento digital? Ela só tem que ter essa tecnologia, está tudo ok? Está perfeito? Ou ela tem que ir além? Ou ela tem que buscar também novas tecnologias? Então, o que vem a ser essa era pós-digital? Vamos ver? Então, nessa era pós-digital, as tecnologias elas não são mais um diferencial. Agora elas são obrigatórias. É obrigado utilizar as tecnologias digitais. As empresas que desejam se manter competitiva à frente no mercado e com sucesso e longevidade precisam fazer o uso das tecnologias. Então é muito mais do que ter um conhecimento, um saber sobre essas tecnologias, que é muito além, é se apropriar. As tecnologias é um meio para garantir ou mesmo para buscar um diferencial. Então, para isso eu preciso entender quais são as lideranças que vai atuar, qual a importância de entender esse contexto, qual a importância de entender esse cenário e quais são as características que ele tem. O que acontece? Para isso, a gente tem que fazer o uso das tecnologias. Que tecnologias são essas? Por exemplo, a tecnologia distribuídas. O que é uma tecnologia distribuídas? Vamos pensar, tecnologia distribuída. Distribuir não é dividir, fragmentar? Então vai ser o uso de um sistema que vai atuar na criptografia, ou seja, na grafia cripto. O que eu quero dizer exatamente com isso? É o uso de mineradores, é o uso de tecnologia na qual vão ser utilizados protocolos de segurança e também armazenagem distribuída. Por exemplo, podemos citar aqui os blockchain. As criptomoedas são sistemas na qual vão se utilizar essa tecnologia. Então, quando a gente começa a falar de tecnologias distribuídas, pode pensar no blockchain. Então, ela vai aumentar tanto a transparência quanto a segurança dessas informações. Então, ela vai se basear nessa criptografia, ela vai aplicar dentro de um banco de dados os registros continuamente crescente, protegendo tanto as informações registradas ou mesmo de alterações. Já a inteligência artificial, quando a gente pensa em inteligência artificial, você fala assim, mas é um robô? Não. Pode ser sistemas, pode ser software. É um campo da ciência da computação onde as máquinas vão realizar tarefas. Essas tarefas envolvem aprender, a raciocinar. Então, elas vão ficar muito parecido com a mente humana. Deixa eu fazer até um bonequinho aqui, ó, do lado do robô. Nossa, que desenho feio, né? Então, por exemplo, a gente já utiliza a inteligência artificial. Então, ela está presente em quase todos os produtos que nós vamos consumir no futuro ou que a gente já consome. Por exemplo, assistentes virtuais, já está se estudando e fazendo teste com veículos autônomos para que possa transportar tanto pessoas quanto cargas facilmente. Ela vai mudar radicalmente a gestão das empresas e auxiliar no processo de decisão. Hoje nós temos, por exemplo, geladeiras inteligentes, aonde com o seu smartphone ela vai falar se algum ingrediente ali está estragando ou se algum que você consome constantemente, por exemplo, maçã. Você consome muita maçã e guarda na geladeira. Ela vai falar, olha, acabou a maçã. Ou você tem maçã mais para 3 dias para sua alimentação. Então ela vai te avisar e te auxiliar. Nós temos também a realidade
estendida. O que vem a ser realidade estendida? É o conjunto, né? É a soma da realidade aumentada junto com a realidade virtual. Então, juntas, elas vão oferecer uma interação que vai muito além da visão, audição e tato e vai permitir maior sensação através dos simuladores. E com isso possibilita que as pessoas tenham uma imersão tecnológica muito mais profunda e vai gerar novas possibilidades de gestão nas empresas. Isso vai possibilitar que as empresas estejam cada vez mais próximas do seu consumidor. E nós temos a computação quântica. O que é uma computação quântica? Quando a gente pensa em computação, você já está falando de um sistema computacional, né? Então ele já processa um grande número de dados. Mas aqui nós estamos falando da computação quântica. Então ela vai contemplar e vai usar o que a gente vai chamar de qubits. Deixa eu apagar para escrever de novo. Os qubits são supercondutores para disparar de forma exponencial a velocidade do computador. Então, o que o computador consegue processar numa velocidade de bit quântico, ele vai processar muito mais. Ele não vai utilizar o processamento binário, que é 0, 1. Então, ele é capaz de dar um salto na capacidade desses processamentos de computadores, tornando muito mais velozes. Então, pensa naquele computador mais veloz que você tem. Ele vai ser, o quântico é muito mais veloz que ele e possibilita uma nova gama de aplicações, porque ele vai conseguir processar de uma maneira muito mais rápida todas as informações e gerenciar todos esses dados para ser processado. Então, ele vai trabalhar numa dinâmica muito maior do que se é trabalhado hoje. Pessoas, constantemente, elas mudam. E se você pensar, as pessoas no ambiente organizacional vão mudar. Se as pessoas vão mudar, consequentemente, essas empresas, organizações também têm que mudar. Porque a sociedade, o entorno, o contexto também mudou. Então eu tenho que saber quais são essas mudanças, quais são as novas formas e estruturas de gerenciar as empresas no campo digital. Se eu tenho empresas digitais, eu tenho que ter líderes e pessoas e gestores que saibam atuar no campo digital. Mas como fazer isso? De que maneira? Quais são essas estruturas que nós devemos levar em consideração? A estrutura mecanicista continua valendo? Ou as empresas de sucesso são as empresas que utilizam uma estrutura orgânica? Uma estrutura mecanicista é aquela estrutura onde que você tem, numa escala hierárquica, quem é o chefe, quem são os gerentes e quem são os subordinados. Numa escala mais orgânica, ou mesmo que a gente pode falar de estrela ou em rede, cada pessoa tem responsabilidades. Então, cada um é responsável sobre uma tarefa, uma atividade. Você não consegue analisar ou ver facilmente quem é o chefe ali, porque todos acabam sendo responsáveis sobre a sua atividade e sobre a sua demanda. Vamos ver essas características? Então, nós conseguimos perceber que as pessoas e essa liderança na era digital faz com que a habilidade de adaptação seja muito mais veloz. Então, para que possa liderar as equipes, os líderes também têm que ser adaptáveis. Essas equipes têm que estar pronta e mudar junto com o mundo ao seu redor. Então, as empresas, elas estão cada vez mais apresentando melhores resultados a partir da organização de times pequenos, dedicados a projetos específicos, e elas vão focar em empoderar seus funcionários de modo que tenha menos níveis hierárquicos, no que podemos considerar uma estrutura mais orgânica. Então a gente não vai ter grandes times, nós estamos focados aqui nos pequenos times, porque essa estrutura da empresa, ela também vai se adaptar à nossa era digital. Então as situações, claro,
que vai ter situações de incerteza que muitas vezes vai dificultar o planejamento de longo prazo, dependendo da característica da empresa, porque existe planejamento de longo prazo até de 10 anos, então dependendo das características, das formas de atuação da empresa, vai ter uma maior incerteza e vai dificultar esse planejamento, porém vai facilitar em outros pontos. Por exemplo, uma aprendizagem constante. Empresas na era digital, pessoas que atuam também dentro desse ambiente têm uma aprendizagem organizacional mais rápida e uma aprendizagem constante. São pessoas que têm a possibilidade do trabalho remoto. Porém, aqui tem um ponto a ser considerado. Quando nós falamos de trabalho remoto, também pode acontecer o quê? Gerar uma maior concorrência por esses talentos. Então, as ferramentas digitais de trabalho permitem que as empresas possam contar com funcionários em qualquer lugar do mundo. Se ela pode contar com esse funcionário em qualquer ambiente, ela vai acontecer também que esse funcionário tem que saber como atuar e como trabalhar. Então, ele vai ter que saber gerenciar alguns pontos. Por exemplo, quem é que vai controlar o horário de trabalho, o horário que ele inicia ou que ele termina? Claro que já existem sistemas que fazem essa gestão, mas é o mais adequado? Será que o adequado não seria, olha, você tem que fazer essa demanda, você tem que fazer essa atividade e ele vai direcionar o horário de trabalho dele. Porque tem pessoas que é mais produtivas de manhã, tem pessoas que é mais produtiva à noite, tem pessoas de madrugada. Será que não seria mais interessante ele ajustar ao ambiente no qual ele aprende e produz mais? Então, nesse trabalho remoto também possibilita isso. Então, algumas empresas optam em controlar, sim, o horário de trabalho dentro do horário comercial ou no horário que ela estipulou, e outras empresas vão escolher mais por demanda, por outras características. Então, ela vai sempre observar o que vai ser mais interessante para ela. Vamos ver outro ponto? Então, na era digital, as grandes empresas terão cada vez mais poder. Então, quando as empresas começam a ter mais poder, por quê? Ela consegue deter ou adquirir mais as tecnologias. A gente já sabe que existem empresas que têm a renda per capita muito maior que vários países. E as redes sociais, as maiores redes sociais, as mais famosas, elas criam um espaço de relacionamento e de interação que vai permitir não somente a união de pessoas com pensamentos semelhantes, mas criar grupos também. E esses grupos independem de onde que elas estejam localizadas, independe de qualquer nação. Então, nós temos agora cada vez mais processos de automação de muitos processos para quê? Para aumentar, elevar a produtividade global. Isso faz com que, quanto mais se aumenta a produtividade, o que acontece? Diminui os custos do produto. A Xiaomi, por exemplo, ela definiu que ela vai abrir uma empresa onde vai produzir os smartphones. Na produção vai ser de preferência 100% automatizada, sem funcionários. Para quê? Para cair o custo dos produtos. Só que daí nós temos um outro ponto de reflexão. Se você tem uma empresa que é onde não contrata funcionários, aonde cada vez mais baixa os custos dos produtos para que possa comercializar mais, mas quem vai comprar? Porque podemos aumentar o grande número de pessoas desempregadas. Aí nós temos um outro contraponto a ser analisado. Planejamento estratégico. Quando você pensa em planejamento, planejamento é analisar o contexto, a situação atual, para criar estratégias para atingir aquele caminho, aquele objetivo. Qual é esse objetivo? Esse objetivo tem que ser muito claro, muito específico. Então você tem que saber exatamente qual é esse objetivo. Por exemplo, você pode definir que daqui 2 anos você vai fazer uma viagem. Então, qual é o seu objetivo? A viagem.
aonde que você vai viajar, qual é o valor que você pretende gastar, quantos dias você quer ficar, quais serão os meios de transporte que você vai utilizar para chegar nesse local que você deseja visitar. Quem vai te acompanhar? Você vai sozinho ou vai com acompanhantes? Então agora, a partir do momento que você tem um objetivo que é a viagem, você começa a desmembrar. Como você faz para ter essa viagem? O que você precisa? Você não simplesmente acorda hoje e fala assim, vou viajar, tá bem tranquilo. Não, as pessoas planejam. Eu sei, existem pessoas que fazem isso. Mas o normal é planejar. Na empresa é a mesma coisa. Você vai fazer um planejamento para você atingir um objetivo muito específico, um objetivo real. Vamos ver esse planejamento? Então, a partir do momento que eu entendo que existe um planejamento, eu preciso de uma estratégia. A estratégia, ela vai se referir a um conjunto integrado e coordenado de compromissos e também de ações que vão ser definidas para explorar competências essenciais. O que é competências essenciais? Conhecimento, habilidade e atitude, para que consiga obter vantagem competitiva. Já a administração estratégica, ou seja, a gestão estratégica, é um conjunto completo de compromissos, de decisões e também de ações que são necessários para a empresa alcançar essa vantagem competitiva e ter um retorno, ou seja, um parâmetro acima da média. Então, a empresa vai fazer a gestão das estratégias para que ela alcance essa vantagem competitiva, para que ela tenha um diferencial. Como que ela vai fazer isso? Envolve várias etapas da administração estratégica, gestão. O primeiro delas é fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico serve para dimensionar como que a empresa está no mercado, quais são as suas características, como que estão os seus concorrentes. Então, ela vai fazer uma análise ambiental, um diagnóstico do ambiente que essa empresa está inserida. Depois ela vai fazer uma análise, ela tem um diagnóstico, ela vai fazer uma análise desse ambiente. Quais ambientes? O ambiente interno, ou seja, aquele ambiente que está dentro da organização, e também o ambiente externo, que está fora da organização. O ambiente tarefa, o ambiente geral da empresa. E ele também vai definir quais são a sua visão, missão e valores. Visão, como que ela quer estar no futuro. Missão, razão de existir dessa empresa. E os valores é os comportamentos que vai reger o comportamento de todos na organização. Então, a partir dessas diretrizes organizacionais que vão ser traduzidos em metas e objetivos específicos. E ela vai utilizar o quê? De um plano de ação. O plano de ação só vai acontecer depois do planejamento. O planejamento, ele vai fazer o planejamento, definir as metas e objetivos e vamos utilizar do plano de ação, que é esse documento estruturado aonde vai definir o que precisa ser feito, como ser feito e quando será realizado cada uma das ações. Então, a gente precisa ter um diagnóstico desse ambiente externo. O que envolve esse diagnóstico? É fazer uma análise desse ambiente externo, o ambiente geral da empresa, esse ambiente que vai influenciar diretamente a empresa, porém a empresa não tem controle. Por exemplo, ela vai ter que analisar a variável sociocultural, que são fatores de ordem social e cultural que de alguma forma pode influenciar e moldar o comportamento do consumidor e também está de acordo com o ambiente e o contexto que ele vive. Já a variável global, o que é global? Vai ser as mudanças que são causadas pela própria globalização. Já a variável tecnológica são consideradas uma das de maior impacto ultimamente, principalmente pelas mudanças que são ocorridas. Então, se a gente for considerar, mudou-se a forma de pedir alimentos com as novas tecnologias, aplicativos, mudou-se a forma de locomover também através do uso das tecnologias, então tem que ser considerado esse impacto tecnológico.
Também um impacto político e jurídico. Então, quando a gente faz uma análise para verificar as mudanças que vão acontecer no contexto político, criação ou mesmo revogação de leis que pode gerar, ao mesmo tempo, oportunidade ou pode gerar também ameaças a essa organização. Analisar as variáveis demográficas, que é onde vai analisar ali mudanças, demografias no perfil desse cliente, verificar se a população está ou crescendo ou não, como que está a distribuição geográfica, a faixa etária, a renda. Então, analisar todos os itens que podem impactar o negócio e também a variável econômica. Então, deve ser analisado o ambiente econômico de uma forma geral, de uma forma completa de como que ele acontece, de como que ele atua. Então aí consegue fazer uma análise dentro desse ambiente externo da organização. Mas existe uma outra instrumento, uma outra ferramenta que podemos fazer essa análise também, que é as 5 forças de Porter. Michael Porter analisou que existem 5 forças competitivas que vão moldar a organização e a gente tem que analisar. Nós analisamos pelo centro, pela base dessa estrutura. Vamos ver? Então, nós vamos iniciar pela rivalidade entre os concorrentes. Então, qual é a força, qual é esse potencial de rivalidade dos concorrentes naquele setor? Vamos analisar também qual é a rivalidade entre os fornecedores, qual é o poder de barganha desses fornecedores, qual é a força, a pressão mesmo que eles podem exercer o poder de barganha, o poder de negociação. Vamos analisar também a ameaça de produtos substitutos, a pressão de produtos ou serviços que podem substituir ou mesmo tomar aquele setor. Nós vamos analisar o poder de barganha dos clientes, desses compradores. Qual é a força, a pressão que eles vão exercer sobre a empresa? Qual é a pressão? Qual é o poder de barganha? E a ameaça de novos entrantes? Então, a rivalidade de entrar um novo concorrente, qual é essa possibilidade? Como que ele pode entrar? É fácil de entrar nesse setor? Não é fácil de entrar? Então, nós temos que considerar esses pontos. Então, quando o Porter foi definir as 5 forças, ele foi definido a partir do momento que como que podemos estruturar essas 5 forças de Porter? Como que nós podemos trabalhar essas vantagens, essas forças para criar vantagem competitiva na empresa? Como que podemos trabalhar elas? Quais são as características e a forma para não somente alavancar uma empresa, mas gerar um diferencial competitivo também? Nós vamos auxiliar o José Roberto e o Antônio. Eles têm uma empresa e eles estavam muito acostumados a trabalhar na empresa que eles tinham. E a empresa já perdura um bom tempo. Porém, eles estavam meio avessos. Eles falaram assim, olha, a gente não quer entrar no e-commerce, a gente não quer entrar no meio online, no meio digital. A gente está com pouca resistência. Porém, não existe mais opção. Eles começaram a perceber que ou eles entram nesse mercado ou eles saem. Vamos ver o desafio que nós temos pela frente? Então, José Roberto e Antônio são sócios proprietários de uma empresa que já atua há bastante tempo no mercado. Mas nos últimos anos, a empresa vem sofrendo os efeitos das tecnologias digitais. A empresa é de médio porte e tem mais de 100 funcionários no setor administrativo. E ele trabalha em um prédio antigo, bem antiguinho ali no centro da cidade. E tanto com base no tempo e também no uso, o prédio não suporta muito mais reforma. Ele tinha que passar por um refit total. E ele não consegue mais fazer essas pequenas reformas. E a própria infraestrutura tecnológica também está bastante comprometida, bastante prejudicada. E o que ele tem aqui? A empresa, ela trabalha com vendas no varejo. E o José Roberto e o Antônio, até hoje, estavam bastante, mas muito relutante mesmo em começar a atuar nas vendas online. Eles não queriam abrir nenhum e-commerce.
Só que diante desse cenário atual, diante da demanda, da pressão dos próprios clientes, falam assim, você tem loja digital? Eu queria ver como que é os produtos lá e começar essa demanda. Aí eles pensaram assim, olha, agora não tem mais jeito, vamos contratar um consultor para auxiliar nas escolhas das melhores opções tecnológicas para que a empresa possa se modernizar. E então ele deu o seguinte questionamento: quais tecnologias o consultor contratado poderia apresentar para os sócios? Os sócios falaram: olha, não tem limite de preço, nós podemos gastar à vontade aqui, nós podemos estar livre. Então o consultor sugeriu algumas informações como inteligência artificial. Para que ele podia fazer o quê? Construir uma plataforma de vendas online que interaja com o cliente e tenha ferramentas de análise de dados para fazer compras conjuntas, para identificar os produtos que possam agradá-los. E também o uso da realidade estendida, fazer o uso da realidade virtual e da realidade aumentada para melhorar a experiência do cliente e permitir eventualmente engajá-lo na criação de novas inovações. Então o que acontece? Quando faz o uso dessas tecnologias, pode fazer o quê? Através do seu smartphone, o cliente vai observar ali e ele vai projetar aquele produto que ele deseja. Então vamos supor que ele deseja comprar uma cadeira. Aí ele olha, será que essa cadeira vai ficar legal aqui na minha casa? Será que eu tenho que fazer o quê? Ele pega o seu smartphone, posiciona aonde que ele deseja que aquela cadeira fique e aí ele vai olhar através do smartphone se vai ficar bonito ou não, se ele vai gostar ou não. Então amplia o leque de opções para o consumidor poder comprar. Então ele vai olhar através dessas ferramentas, através dessas tecnologias, olhar assim, não, eu não gostei dessa cadeira, essa outra fica mais interessante. E aí isso pode fazer com que ele se empolgue e compre inclusive até mais do que o planejado. Então, quando se faz o uso dessas ferramentas, não somente para atuar no e-commerce, mas para entregar e agregar valor para o cliente, porque o cliente vai ter certeza que não vai se arrepender, porque uma coisa é a expectativa, o que você imagina na sua mente, o que você espera, e o de fato você está olhando ali. E quando você olhar, por exemplo, um móvel, você vai observar e falar assim, não, ele está lindo. E aquele móvel, aquele tapete, vamos supor, na parte da decoração da casa, ou mesmo um quadro, que você nem imaginava que ia ficar bonito, pode ficar muito bonito, muito lindo. Mas nós podemos utilizar outras tecnologias também. Quais seriam essas tecnologias que a gente pode auxiliar o José? Nós podemos utilizar também outras tecnologias como uma realidade aumentada. Então a gente precisa fazer o uso também de lideranças no time de inovação. Esse time tem que ter um líder, eles têm que ser capacitados e competentes, não somente mais para interagir com esse cliente, mas transformar as especificações técnicas para novos produtos e serviços. Quando o cliente fazer uma pergunta, qual é o tamanho? Falar o tamanho real. E aí, às vezes o cliente ele está perguntando algo e é preciso entender que ele está questionando também. Então ele está perguntando a altura na caixa ou já aberto? Como que ele está perguntando? Porque se for dependendo de um apartamento, tem que considerar essas alturas e dimensões na caixa para que possa entrar no elevador ou mesmo na área de serviço. Outro ponto que precisa ser pensado é trabalhar em forma de home office, porque vai utilizar as tecnologias. Por que não trabalhar no home office? Se é e-commerce, é 24 horas as pessoas comprando, é 24 horas as pessoas interagindo. Então a empresa ela precisa se preparar tecnologicamente e também preparar seus líderes e liderados, ou seja, todos os profissionais, para que estejam capacitados a atuar nesse ambiente digital. Então é preciso que todos saibam como trabalhar e de que forma possa interagir, para que possa
encantar esse cliente. Caso esse cliente tenha qualquer dúvida e resolva entrar em contato com a empresa, essas mensagens ou mesmo uma ligação tem que ser respondido o mais rápido possível, com base no questionamento desse cliente, para que esse cliente não tenha dúvidas em algo que ele está pensando em comprar e já em concretizar. Então, é fazer o mais rápido possível esse processo para que esse cliente possa comprar esse produto, comprar esse serviço que ele deseja. Como fazendo isso? Utilizando as tecnologias digitais e preparando as equipes para atuar nesse ambiente também, para que todos tenham competência, conhecimento, habilidade e atitude para atuar nesse ambiente. Agora é o momento para você enviar as suas dúvidas e eu faço um questionamento também. Quais erros podem acontecer na criação do planejamento estratégico? Alguns erros que podem acontecer, primeiro, não ter um objetivo muito claro, muito definido, a equipe não saber exatamente o que precisa ser feito, ou seja, a comunicação não é clara, não existe ali um processo de comunicação eficaz. Pode acontecer também de não fazer uma análise completa dos custos ou não fazer uma análise do ambiente. Não sabe quais as variáveis externas que podem impactar diretamente no negócio. Se a inflação está alta, se existem variáveis que vão impactar as importações. Então, a gente precisa levar em consideração como que está também o engajamento do time, se o time está engajado, se todos sabem o que precisa ser feito, qual é o caminho que deseja atingir, como que vai fazer para atingir esse caminho. Então, são alguns pontos que tem que ser levado em consideração quando está fazendo o planejamento. Porque se não levar em conta e não se considerar, esse planejamento pode estar totalmente errado. E um erro do planejamento faz com que todas as ações da empresa não tenham sucesso. A empresa não tendo sucesso é o quê? Desperdício de dinheiro. A empresa é capaz de pegar, tirar do bolso ali e jogar fora dinheiro? Não, ninguém faz isso. Mas faz planejamento errado. E essa falta de planejamento adequado vai fazer com que a empresa não consiga visualizar o futuro como deveria ter sido feito.
Então, ela não considerou as limitações que pudessem apresentar. O que acontece? Muitas vezes uma meta que é definida muito acima do esperado. Então, se espera que a empresa, por exemplo, cresça 10% ao ano. Que legal, que interessante se ela tiver capacidade para isso. Mas se ela não tiver capacidade nem recurso, que cresça 1%. E dependendo do cenário econômico que essa empresa estiver inserida, ela não precisa nem crescer. Ela se mantendo no mercado e não perdendo o mercado já é de bom tamanho. Então é por isso que é interessante analisar as variáveis externas, entender os seus impactos para poder fazer um bom planejamento. Porque senão pode acontecer falhas no planejamento. E aí não existe ação que faça corrigir. Aí é preciso dar um passo para trás, rever todas as análises, fazer um novo diagnóstico para tomar um novo planejamento e fazer a criação dele. Quando pensamos em planejamento estratégico, você vai pensar em diagnóstico. Diagnóstico, o que é um diagnóstico? Quando você vai no médico, você faz um diagnóstico, ele vai pedir vários exames, ele vai falar, você vai relatar como que está o seu organismo e ele vai falar, olha, pode ser isso, não pode ser aquilo, mas eu quero alguns exames. Esses exames vai mostrar se você está com colesterol alto, se você está com a glifagem, como que está o seu hemograma, e ele vai listar ali todos os itens. A partir desses exames que você fez, o médico vai dar o diagnóstico. Então ele vai falar assim, você precisa de vitaminas, olha, você precisa imobilizar. Então ele vai definir a partir daquele diagnóstico. É a mesma coisa nas empresas. Então a empresa vai utilizar de ferramentas, de instrumentos para auxiliar o diagnóstico e a análise. Uma delas é a SWOT. A SWOT é uma ferramenta onde você vai poder analisar sobre 4 quadrantes quais são as variáveis internas e externas que vão impactar a empresa positivamente e negativamente. Então, quais são as influências que podem ser favoráveis e também negativas? Vamos ver a SWOT? Então, a SWOT, nós vamos analisar sobre a parte interna que está dentro da organização, então quais são as forças e as fraquezas que podem, a partir daí, fazer um comparativo com os concorrentes, com as empresas semelhantes, para identificar o que tem de positivo e negativo em relação aos concorrentes e também fazer uma análise externa, ou seja, uma análise do ambiente, fazer uma análise política, sociocultural, global, econômica, tecnológica, observar quais são as oportunidades e também ameaças que estão apresentadas no ambiente externo. Então, por exemplo, nós podemos fazer uma análise de uma SWOT. Uma determinada empresa, ela vai perceber quais são as forças, quais são as variáveis internas que essa empresa está muito bem. Ela pode ser, por exemplo, uma tecnologia própria e faz com que essa tecnologia própria seja de difícil copiada. Pode ser a equipe motivada, capaz e engajada. Mas o que pode atrapalhar? Quais são as fraquezas, os pontos fracos dessa organização? Pode ser uma marca jovem pouco conhecida, ou mesmo a falta de um especialista em marketing, falta de um especialista em finanças. Agora, quais são as variáveis externas? Quais são as oportunidades que essa empresa pode ter? Pode ser investidores anjos interessados em capitalizar a empresa, pode ser alta demanda de soluções que essa empresa está apresentando, então o comércio está interessado, mas quais são as ameaças que podem existir também? Pode ser alta taxa de juros, que é uma variável econômica, pode ser a fácil entrada dos concorrentes, ou já existe uma vinda de concorrentes. Então, o que acontece? Quando a gente consegue analisar uma SWOT, a SWOT vai fazer com que analise quais são as variáveis internas que precisam ser melhoradas, quais são as fraquezas, reconhecer que existe fraqueza, analisar essas fraquezas e falar assim, olha, eu sei que eu tenho esse ponto fraco. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso transformar essa fraqueza numa força?
E ver também qual é a força da empresa e potencializar. Se já está bom, vai ficar melhor ainda. E pegar ali as oportunidades, abraçar essas oportunidades, ver quais oportunidades que o mercado está oferecendo e se organizar para que possa aproveitar. E observar as ameaças também. Olhar as ameaças ali e observar como que pode neutralizar, como que pode mitigar essas ameaças. É fundamental para que essa empresa possa crescer. Mas outro ponto que vai orientar o planejamento estratégico são as diretrizes organizacionais. O que são as diretrizes organizacionais? Missão, visão e valores, que vai orientar a direção, ou vai ser o norte da empresa. Vamos conhecer essas diretrizes? Então, os objetivos principais de longo prazo da empresa, eles são refletidos na missão e na visão. Então, quando a gente pensa em missão e visão de uma empresa, a gente está pensando a longo prazo. Então, eles não devem ser constantemente alterados, mas elas podem ser atualizadas conforme a empresa se aproxima de atingir sua visão, ou mesmo quando existe uma mudança na sociedade dentro de um contexto. Mas o que é missão, visão e valores? O que quer dizer cada um deles? A missão é a razão que essa empresa foi criada. Por que ela foi desenvolvida? Por que ela foi fundada? Qual foi o que motivou criar essa empresa? A visão. Toda vez que falar visão, pensa no olhar. Você está vendo à frente. Então, qual é a visão no futuro que essa empresa deseja de todos os seus stakeholders, interno e externo, dos seus funcionários, da sociedade, dos concorrentes, dos fornecedores, como que ela quer ser vista? Ela quer ser vista como líder, como a melhor empresa no setor? Como? Então ela vai definir como que ela quer ser vista no futuro. E também ela vai definir quais são os seus valores, o que vai regir, orientar o comportamento de todos na organização. Pode ser, por exemplo, vai ser orientado por honestidade, compromisso, empatia. Então, são valores que vão orientar todos na organização. E nós temos também o plano de ação. O que ele quer dizer? Vamos ver? Antes do plano de ação, nós temos as metas. O que são as metas? As metas é a partir do momento que eu tenho um objetivo, fragmento esse objetivo em metas para que ele possa ser atingido. Então, as metas, nós estamos falando de médio e de curto prazo, que ela vai direcionar e auxiliar para atingir esse objetivo maior. Então, vamos colocar que eu tenho um objetivo grande aqui. Então, eu vou fragmentar esse objetivo. Por exemplo, se eu quero andar numa viagem de 100 mil quilômetros, eu vou definir que todos os dias eu vou andar 500 quilômetros. Isso é uma meta. Então, o que nós temos? Nós temos a técnica SMART, aonde nós vamos fazer um acrônimo novamente. Essa meta precisa ser específica, então ela precisa definir claramente uma única solução. Ela precisa ser mensurável, ou seja, deve ser possível de ser alcançada e também ser mensurada em números, em situações que podem ser medidas, que tenha parâmetros. Ela precisa ser atingível, são metas que precisam ser alcançadas através dos recursos materiais, financeiro e humanos disponíveis. Ela precisa ser relevante, ter sentido, ter significado e também precisa ter um tempo definido. Então, esse tempo tem que ser específico para verificar se atingiu ou não essa meta. E a partir do planejamento, nós vamos definir o plano de ação. O plano de ação é um documento, é uma ferramenta que vai detalhar todas as ações que vão serem feitas, todas as tarefas, todas as atividades e vai permitir que a empresa organize passo a passo, organize cada ação que vai ser tomada. Então, o planejamento ele acontece o pós-planejamento. Então, para que planeja? Para evitar imprevistos e para garantir que todas as ações sejam executadas com coerência, direção e como foi previamente definido. Por isso que se utiliza do plano de ação, dessa ferramenta para auxiliar no planejamento e orientar as ações que precisam ser tomadas. A Amazon
e a Google foram empresas que foram criadas e, se você for observar, elas têm uma influência muito grande no dia a dia, principalmente a Google, né? Se a gente for pensar, algumas vezes nós usamos até o termo, dá uma googada, ou seja, até verbaliza o nome da empresa. Por quê? Ela percebeu uma necessidade e, através dessa necessidade, ela apresentou uma solução. Já no caso da Amazon, o que o Jeff Bezos fez? Ele percebeu que ele queria fazer um teste. Esse teste era: será que as pessoas estão dispostas a comprar pela internet? Será que as pessoas realmente? Aí ele pensou, falou assim, vou fazer um teste. Então ele era um analista que vivia e trabalhava no Wall Street. Wall Street é um dos centros financeiros do mundo. Recomendo que você assista o filme O Lobo de Wall Street, é bem interessante esse filme. Aonde que ele sai desse mercado financeiro e resolve empreender. Vamos ver a vida de Jeff Bezos. Então a Amazon foi fundada em 5 de julho de 1994, é uma empresa muito nova, ela tem 27 anos, e ela foi fundada em Seattle, que é no estado de Washington. Então ele vai e deixa o seu cargo de analista do Wall Street e ele viu essa oportunidade, ambiente externo. E ele falou assim, por que não vender pela internet? E ele fundou a sua empresa com o auxílio da sua esposa, que era também a sua sócia. Essa empresa, que não é muito incomum disso acontecer, começou na garagem da empresa dele. É muito comum as empresas começarem na garagem, não é algo incomum. E a empresa, ela iniciou com o comércio de livros. Por que ele iniciou com livros? Ele observou que o livros era mais fácil dele tanto trabalhar em escala e conseguir um preço mais interessante e incentivar mesmo as pessoas a consumirem. Então, no início, ele conseguiu uma grande quantidade de livros num preço bastante interessante e ele atuava também com parcerias com atacadistas e distribuidores. Ele fez uma boa gestão de estoque. Se você acessar o site da Amazon, você vai ver que ele tem uma flechinha assim, de A a Z. Significa que vão vender tudo que tem no alfabeto, de A a Z, A, B, C, D. Então a ideia do marketing deles é exatamente essa. Então, o site da empresa, ele levou mais de um ano para ficar completamente pronto. A versão comercial, por quê? Jeff Bezos queria um sistema bem estruturado, robusto, de modo que a empresa conseguisse estar preparada caso ela crescesse e escalonasse também. Então ele precisava ganhar escala rapidamente, só que ele só ia conseguir se o site estivesse muito bem estruturado. Durante o processo, a Amazon testava vários modelos de negócio e o objetivo vai funcionar ou não. Então ela fez o seu mínimo de produto viável através dos livros. Em 1998, um ano após a empresa abrir para o mercado de capitais, fazer seu IPO, ela aumentou a variedade de produtos comercializados e somente em 2000 que ela foi dar um grande salto, porque ela abriu para o marketplace, ela se tornou como se fosse um grande shopping onde outras pessoas, outras empresas poderiam vender através da Amazon. A empresa ela começa a apresentar lucro somente em 2001 e isso não é muito incomum. O que acontece? É bastante comum os gestores começarem a investir na empresa e eles vão falar assim, não, agora tudo que a empresa está ganhando, vamos investir. Então ela investe mais do que a capacidade da empresa em gerar caixa. Então é bem comum a empresa ela demorar para oferecer lucro. Vamos ver agora o caso da Google. O que aconteceu com a Google? A Google ela foi fundada em 1988, então ela é um pouco mais velhinha, a Google, por Lawrence Edward Page e Sergey Brin. Enquanto que eles estavam na Universidade de Stanford, eles eram estudantes e eles resolveram desenvolver um site de busca que ia se chamar inicialmente Backrub. E eles tentaram vender com esse nome, mas não conseguiram. Eles falaram assim, vamos mudar o nome para Google. Mas o que significa Google? Google vem da palavra Google,
que significa? Serve para ilustrar, é um termo para ilustrar grandes números. Por exemplo, 10 elevado à centagésima potência, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 100 vezes. Então a empresa ela chamou a atenção de investidores, onde os investidores investiram 100 mil reais e a família e os amigos ofereceram mais $1 milhão. Com isso, fez com que eles conseguissem abrir a Google. E a empresa cresceu muito rápido, ela montou uma empresa de engenheiros e vendedores e ela acabou adquirindo outras empresas, por exemplo, o YouTube, a DoubleClick. A DoubleClick é uma agência de marketing especializada em mídia eletrônica. Então ele criou outros produtos também, como o Gmail e o Android. E hoje a empresa ela conta com mais de 60 mil funcionários espalhados em 50 países, tem uma série de produtos e sem contar que ela também trabalha com home office. Mas o que fez a Google explodir, alavancar, sendo que já existiam outros motores de busca? O que ela fez? Ela fez uma nova análise sobre a relevância. Antes as pessoas tinham que ir lá, entrar no site e fazer uma busca, por exemplo, Bing, KD, o Yahoo. O que elas faziam exatamente? As pessoas tinham vários sites patrocinados. A Google olhou e falou assim, não, mas isso não é interessante. Então ela falou assim, olha, vamos fazer pela relevância, pela indicação dos sites mais acessados. Isso fez com que mudasse tanto a métrica e possibilitasse também que o Google oferecesse, vendesse ali, né, as palavras-chave também para empresas pequenas. Isso possibilitou uma escala muito grande de crescimento da empresa. Então, quando a gente começa a pensar nos casos reais de empresa como a Google e a Amazon, temos que pensar o que fez essa empresa explodir, né, crescer, alavancar, escalonar. Qual foi o diferencial? O que levou a essa empresa a crescer, sendo que no mercado existiam concorrentes? Por que a Google se diferenciou do Bing e do KD? Por que a maioria das pessoas prefere utilizar a Google? O que faz ela ser diferente? Por que as pessoas acostumaram, muitas já fazem várias compras online, já vai direto e faz uma busca num site de uma Amazon? O que fez elas diferenciarem? Foi a entrega que elas entregaram de valor ao consumidor. Por exemplo, a Google, quando ela fez a sua análise, ela pensou assim, a missão dela colocou o nome de Google porque ela ia entregar a infinidade de possibilidades de pesquisa que ia ter. Os antigos buscadores ou os outros buscadores, motores de busca, não conseguiam relacionar muito bem as palavras. Se você fizesse uma busca na Google e digitasse ali palavras mais buscadas hoje, ele ia entender palavra mais buscada hoje, ele ia entender a frase inteira, então ele ia fazer fragmentações, ele ia fazer várias análises combinatórias das possibilidades dessas palavras. Os outros sites não conseguiam fazer isso. E isso fez gerar um grande sucesso, porque entre outros motores de busca e o Google, as pessoas achavam as respostas mais rápidas. Então eles perceberam que existia sim um problema. As pessoas queriam ter uma plataforma onde elas digitassem o que elas quisessem, por exemplo, como fazer bolo de chocolate, como ir para tal região, como ir para tal lugar. E o Google começou a observar o que esse público queria e oferecer soluções. Isso gerou uma escalabilidade muito maior. Vamos ver essas vantagens que a empresa desenvolveu? Então, no segmento de atuação da Google, a escala é muito importante, principalmente no seu modelo de negócio. Então, o que ele faz? Ele faz uma remuneração de anúncios, desde pequenas empresas até grandes, nesses banners, e ela tem uma escala significativa para atrair mais anunciantes, porque ela não está focada somente em grandes empresas. Se é uma pequena empresa, consegue também comprar ali algumas palavras-chave e aparecer um destaque no Google. Já o marketplace da Amazon, quando a Amazon insere um marketplace, ou seja, ela se torna um shopping, ela vai depender muito da escalabilidade.
escalabilidade. Então foi preciso investir muito em tecnologia e também em marketing para que possa vender em grande escala, em grande quantidade, para que a empresa possa ser lucrativa. Por quê? Para ela ser mais atrativa que as outras empresas, ela tem que oferecer um frete mais baixo e também um produto também com preço mais baixo e uma entrega mais rápida. Então ela tem que entregar esse produto muito mais rápido. Então, o mínimo produto viável da Amazon foram os livros, os livros que ela se utilizou para fazer com que a empresa desse sucesso e provar a hipótese que as pessoas estavam sim dispostas a fazer compras pela internet e receber no conforto da sua casa. E já o produto mínimo viável da Google foi uma versão beta do site de busca, aonde ele conseguiu entregar valor tanto para o consumidor, porque as pessoas ele poderia resolver o problema das pessoas, e ele também conseguiu fazer com que provar a sua hipótese que realmente as pessoas tinham problema e que existia uma solução. Então ele entrega valor tanto para as pessoas quanto para as empresas que desejam comprar as palavras-chave para conseguir alavancar o seu site na pesquisa da Google. Então eles conseguiram provar, e por mais de um ano a empresa em um único dia conseguiu mais de 500 mil pesquisas. Então o modelo de negócio da Amazon começou como um e-commerce tradicional e atualmente o e-commerce é um dos maiores que existe no mundo. A Amazon fica apenas atrás da Apple e da Microsoft. Então, para se ter uma ideia de quanto que essa empresa cresceu nos últimos anos. O ano passado mesmo ela estava avaliada em 920 bilhões de dólares. No meio do ano ela já foi para 1,49 trilhões de dólares. E atualmente é uma das gigantes do e-commerce e ela atua no mercado marketplace. Então ela vai explorar o seu negócio também de streaming. Porque se você fizer uma assinatura na Amazon Prime, você já não vai pagar o frete de vários produtos. E isso atrai cada vez mais os consumidores. Já o modelo de negócio da Google, ela procura oferecer uma experiência de busca, aonde que você pode digitar ali ou mesmo através do comando de voz buscar o que você procura. Então o usuário, ele não cobra nenhum valor do usuário, ele vai cobrar valores monetários na empresa que deseja comprar essas palavras-chave. Então ele consegue entregar valor para ambos, aonde vai colocar em destaque essas buscas que esse usuário está fazendo e coloca a empresa em destaque. E se a gente for fazer a análise SWOT da Amazon, nós temos o quê? Qual é o ponto positivo interno que a empresa tem? Ela tem um desempenho financeiro bastante sólido, mesmo com a saída do Jeff Bezos em 2021. A gente tem um canal de distribuição bastante consolidado, tem uma ampla base de clientes, mas quais são as fraquezas? Ela tem muita dependência do mercado americano e também problemas com patentes. Já quais são o ambiente externo? Quais são as oportunidades? O aumento de demanda de serviços de computação nas nuvens, principalmente para armazenamento, e também um cenário positivo para o varejo online nos Estados Unidos. Quais são as ameaças? É um ambiente bastante competitivo, existem outras empresas muito fortes concorrentes e as mudanças sazonais que podem afetar as operações da empresa. Então ela tem ali alguns pontos que precisam ser analisados e que precisam ser melhorados dentro desse ambiente que está sendo apresentado à empresa. Nós vamos auxiliar agora na venda de camisetas. Então são camisetas exclusivas, camisetas únicas, mas não tem planejamento estratégico nenhum. Simplesmente esqueceram de um ponto crucial. Não adianta você ter um produto excelente se você não tem um planejamento de comercialização, planejamento da empresa. Então você não tem nenhum planejamento estratégico. Como que se não tem um planejamento estratégico, como que vai desenvolver o tático e o operacional? Ou seja, a empresa está ali
haver navios, né? Ela está seguindo o seu percurso, mas sem muita direção. Ninguém que segure esse leme e oriente as ações que precisam ser seguidas. Vamos ver o desafio da empresa? Então, você e um colega vende camisetas com desenhos exclusivos e customizados para estudante da formatura. Então, são pessoas que vão estar aqui na faculdade, onde eles estudam, mas diante de uma boa aceitação do produto e do aumento da demanda, começou a pensar por que não expandir e passar a vender essas camisetas por meio de uma loja virtual. Por que não entrar no e-commerce, uma loja virtual na internet? Você ainda não tem um modelo de negócio bem definido, não pensou muito bem ainda, mas foi bastante instigado. Mas pensou, por que não criar uma marca e é através dessa marca que vai atender o público jovem e pessoas que gostam de tecnologias a vender os seus produtos? Então, por que não atuar no e-commerce? E apesar de parecer um ótimo negócio, e é um excelente negócio, vocês ainda estão bastante em dúvidas, né? Como que vai ser a empresa, qual é a viabilidade, quais vão ser os custos, como que vai trabalhar. Então é pegar essa empresa e colocar ela no papel e analisar. Então, diante de tantas incertezas, de tantas dúvidas, como o desenvolvimento de um planejamento estratégico para o negócio pode ser desenvolvido? Vamos ajudar? Primeiro, para resolver essa situação, o que nós temos que fazer? Então, para realizar o planejamento, deve seguir algumas etapas. Então, a primeira análise é fazer a análise do ambiente externo. Então, quais são os ambientes, né, que a gente tem que considerar? O sociocultural, quais são as mudanças culturais que podem acontecer, que vão impactar diretamente? Quais são as variáveis globais, dentro da globalização, que podem? Então, é pensar global, mas agir local. Quais são as variáveis políticas e jurídicas que podem impactar? Existem mudanças nas leis? Recentemente, tivemos uma mudança na reforma trabalhista que aconteceu em 2017, a grande reforma. Qual o impacto que isso vai ter na empresa? Então, é analisar quais são as variáveis políticas e também legais que vão impactar. Qual é as variáveis tecnológicas que podem influenciar positivamente, mas aquelas que também podem se tornar ameaça. Quais são as tendências tecnológicas? Quais são, já que está falando de camisetas, quais são as tendências de tecidos tecnológicos que vai ser utilizado? Tecidos que já vêm com protetor solar, tecidos que existe possibilita um maior equilíbrio, tecidos mais resistentes, tecidos que não precisam ser passados, mas também não ficam amassados. Então, quais são essas variáveis tecnológicas no campo do vestuário que podem afetar a empresa? Quais são as variáveis econômicas? Quais são os cenários, os contextos econômicos que devem ser analisados? Quais são os possíveis cenários futuros? Eles estão mais num ambiente pessimista? Está mais num ambiente mais otimista, ou como que está esses ambientes, quais são as variações de taxa de juros, como que estão as possibilidades de empréstimo, então tem que ser considerado. E quais são as variáveis demográficas também? Então existe um aumento da população, uma queda da população, qual é a renda? Quanto que existe de possibilidade de gasto por cada pessoa? Um outro ponto a ser analisado é a intensidade e o nível das 5 forças competitivas de Michael Porter. Então, qual a intensidade da concorrência? Como o concorrente está se posicionando? Qual é o poder que você tem frente aos seus fornecedores? O fornecedor deseja vender para você? Você está na mão do fornecedor ou você tem um poder sobre o fornecedor? E os compradores, os clientes, quem detém o poder? Quem tem esse poder de barganha? É a empresa ou o comprador, o cliente? O cliente ele pode migrar facilmente da sua empresa para outra? Qual é a ameaça de produtos substitutos? Aqui é um produto substituto, nós temos que fazer uma análise bastante cuidadosa. E a ameaça de novos entrantes? É fácil entrar nesse mercado? E depois de entrar nesse mercado, é fácil sair também? Como que é? E quando a gente vai pensar em ameaça de produtos substitutos, tem que pensar o seguinte: meu produto é um substituto? Por exemplo, se é camisetas, então pode... Quem que é o substituto de uma camiseta? Uma camisa.
por exemplo. E se for feminino, pode ser um vestido também. Porém, tem produtos que eles não são substitutos diretamente, mas indiretamente são. Por exemplo, se for uma data comemorativa e deseja dar de presente uma camiseta para alguém, e você vai encomendar essa camiseta e a pessoa percebe que o tempo de entrega vai exceder, ela fala assim, não, vou deixar a camiseta e vou comprar um perfume. Um perfume e uma camiseta são produtos substitutos concorrentes? Não. Mas numa situação onde que vai ser dado como um presente, sim, ele passa a ser. Então, existem aqueles produtos que existem substitutos diretos, por exemplo, o famoso, né, a margarina e a manteiga, o presunto e a mortadela, as carnes. Então, você tem produtos ali que são substitutos, você substitui facilmente, mas tem produtos que eles não são diretamente concorrentes, mas indiretamente. Outro ponto que nós temos que considerar na empresa é as metas. Vamos ver como que a gente pode estabelecer? Então, resolvendo a nossa situação, a gente tem que fazer uma análise das metas e também a gente tem que definir como que está o ambiente interno e externo. Como que a gente pode fazer a análise da SWOT? Qual que é o ambiente interno? As forças e as fraquezas que a empresa vai ter. Então, o que ela precisa melhorar? O que ela já está ok? Quais também são as ameaças e as oportunidades que estão no ambiente externo? As forças e a fraqueza interna. E também definir quais são as diretrizes organizacionais, missão, visão e valores da empresa. E como que vai pegar o objetivo da empresa, definir em metas de curto prazo, para aí sim poder criar um plano de ação. Porque quando nós fazemos isso, você consegue direcionar melhor as ações da empresa. Se você não fizer essa análise corretamente, como que vai poder falar? Qual é o planejamento da empresa? Sem um diagnóstico, sem uma análise. Então é preciso sempre fazer uma análise e também ter um diagnóstico para melhor escolher o caminho da empresa. Agora nós temos um momento de dúvidas e voltamos já já. Quando nós pensamos numa SWOT, você tem que pensar e fazer uma análise real.
Porque é muito difícil olhar para as fraquezas, né? É muito mais fácil falar das qualidades, falar quais são os pontos fortes da empresa. Mas olha que legal, que interessante olhar para os pontos fracos mesmo, olhar para as fraquezas e observar que é interno. Se é interno, é possível de mudança, é controlável. Todas as variáveis internas dentro de uma empresa é controlável. Então, se a empresa tem uma fraqueza, por que não transformar numa força? Vamos considerar que a fraqueza da empresa seja o atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente é péssimo. Os clientes reclamam um monte. É muito fácil observar isso, inclusive nessas plataformas existentes, para verificar mesmo como que a empresa está posicionada. Então, o que você faz? Faz uma análise. Segundo o Pareto, ele diz o seguinte, que 80% das consequências vem de 20% da causa. Então, se você combater esses 20% da causa, você vai resolver 80% dos problemas. Então, a partir do momento que você considera uma fraqueza, e essa fraqueza, por exemplo, é atendimento ao cliente, o que o cliente está reclamando? Faz sentido o que ele está falando? Por que ele demorou para ser atendido? O produto ou o serviço dele não foi entregue como esperado? Como resolver esse problema? Como fazer com que todos na organização entendam que o objetivo é a satisfação desse cliente? Mas não é uma satisfação pós-reclamação. Tem que também tomar e, quando ele tem a reclamação, solucionar. Mas é antes. Então, é tentar mitigar qualquer tipo de risco, qualquer tipo de problema. A SWOT é uma excelente ferramenta porque ela possibilita que a empresa faça uma análise interna e veja o que ela precisa melhorar, como que ela tem que rever, às vezes, seus custos, seus orçamentos, rever também seu posicionamento estratégico e como que ela pode melhorar os seus processos. Mas ela também pode olhar quais são os seus pontos fortes e falar como que eu vou deixar ele melhor ainda. E aí ela vai conseguir olhar para suas ameaças e falar assim, como que eu consigo mitigar? Como que eu consigo neutralizar? Como que eu consigo me defender dessas ameaças? Ao mesmo tempo eu olhei assim, nossa, eu tenho essas oportunidades. Eu vou deixar para o meu concorrente? Não, eu vou pegar essas oportunidades para mim. Eu vou me apropriar dessas oportunidades. Foi, por exemplo, o que foi feito quanto à Amazon e também com a Google. A Google, ela percebeu que ela não podia atrelar todos os nomes da Google. O que ela fez? Em 2015, ela criou a Alphabet. A Alphabet é uma empresa que controla inclusive a Google para que ela pudesse gerenciar outras marcas e não ficasse tudo atrelado à Google. A Amazon viu a oportunidade de abrir para o marketplace e isso fez com que a empresa crescesse mais. Então é interessante olhar sempre para as oportunidades, para as ameaças e também para os pontos fortes e pontos fracos da empresa. O que nós estudamos hoje? Nós começamos falando do impacto da tecnologia na nova gestão digital, né? Como que a gente tem que fazer essa gestão? O que tem que ser considerado? Como que muda as tecnologias na gestão? Como que eram as empresas na era digital? Qual é o uso da tecnologia? Se apropriar. É obrigatório hoje que uma empresa que deseja se manter com sucesso, uma empresa que deseja se manter no mercado, faça o uso das tecnologias. Mas não é o uso de uma tecnologia que já está no mercado constante, mas de olho, sempre à frente, nas novas tecnologias. Como que ela pode utilizar e se apropriar dessas tecnologias para alavancar e manter a empresa sempre à frente com vantagem competitiva. Nós vimos também a importância das pessoas. Porque eu tenho que pensar que as pessoas que vão atuar nessa organização. Então, como que essa empresa, essa pessoa vai trabalhar na empresa? Como que vai ser os líderes? Qual é a possibilidade do trabalho remoto? Como que vai controlar? Como que vai mensurar esse trabalho remoto por tempo de trabalho? Ou mesmo
através das ferramentas onde que eu vou definir quais são as atividades que precisam ser feitas. Então pode ser que pessoas trabalhem em horários diferentes das outras. É claro que vai ter que chegar a um determinado consenso, um determinado norte ali para que todos possam se orientar para as atividades que vão ser realizadas. Nós vimos também o uso das tecnologias e dos instrumentos para que a gente possa fazer o planejamento estratégico da empresa. Quando pensa em planejamento estratégico, é esses planos, essas ações que vão ser desenvolvidas para que a gente possa não somente orientar as ações da empresa, mas também guiar como que vamos trabalhar para atingir o objetivo. Nós vimos ferramentas importantes como as 5 forças de Porter. Michael Porter, quando idealizou as 5 forças competitivas, ele estava pensando exatamente o quê? Ele estava pensando nas variáveis que poderiam impactar o negócio que deveriam ser consideradas. Inclusive, mais à frente, ele fez um estudo que deveria ser considerado também uma variável governo dentro dessas 5 forças. Então seriam 6 forças competitivas, mas a partir dessas 5 forças competitivas consegue determinar se é fácil entrar no setor, se é fácil ter um concorrente, como que é os produtos substitutos diretos e indiretos, qual é o poder de força de um comprador, qual é o poder de força de um negociador e também como que existe essa rivalidade entre os concorrentes, como que é o posicionamento da empresa frente a esses concorrentes. Nós vimos nas metas. Cada vez que fala em meta é porque você tem um objetivo que foi desmembrado, fragmentado em metas para que ele possa ser atingido. Como que nós podemos trabalhar ele? Vamos ver outros pontos que nós trabalhamos também? Nós vimos então as diretrizes organizacionais. As diretrizes organizacionais é o que? Missão, visão e valores. Nós vimos a importância dessas diretrizes e como devemos trabalhar elas. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço para você, sucesso e até breve. Tchau, tchau.